às Escrituras. Fidelidade às Escrituras e também disciplinas espirituais. Então, ah, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e a gente já dá início. Todos conseguem visualizar aí? Tô conseguindo sim, Lucas. Sim. Fechou. Valeu, Giovanni. Bom, irmãos, fidelidade às Escrituras. Eu poderia citar vários textos para vocês, para falar a importância da gente ser fiel à palavra de Deus, ah, da nossa pregação ser bíblica, da importância disso. Tem muitos textos que falam sobre isso, poderia fazer um emaranhado de textos, mas eu quero me aprofundar com vocês em um texto que tem sido muito importante para mim e também para a AME no geral. Achei esse texto ah, recentemente um dos discipulados que a gente faz nas sextas-feiras. Nós estudamos esse texto e é um texto muito profundo e essencial, muito importante para a igreja num todo, e eu creio que Deus vai falar conosco. Está lá em 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. E esse é o título da nossa aula de hoje. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Eu estava trocando ideia agora há pouco com o Carlos, né? A gente está planejando algumas coisas aí para o reino de Deus. E aí eu falei para ele, estava falando justamente desse texto, que eu daria aula sobre esse texto hoje. E aí ele falou, mas é toda mesmo? Ele falou assim para mim, né? Porque tem muita igreja, tem muita gente que. E aí, toda a Bíblia é inspirada por Deus, ou só uma parte dela? Ou todo texto é útil mesmo para ensino, correção e repreensão na justiça? Como que é isso aí, né? Então nós vamos entender isso no texto de hoje. Bom, vamos fazer a leitura então do texto. Algum dos irmãos aí que quiser ler, por favor, leia aí para nós. Fiquem à vontade. Eu leio, pode ler? Por favor. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado pela leitura. Bom, vamos entender um pouco mais esse texto. Então, essa aqui é a segunda carta, esse texto está na segunda carta de Paulo a Timóteo, e é a carta de. Essa segunda carta é a carta em que Paulo está, nos últimos dias dele de ministério, ele entendeu isso, ele tinha entendido isso. E é o último escrito de Paulo aos gentios no geral. As cartas de Paulo, a gente sabe bem que elas eram não só distribuídas para o remetente principal como para Timóteo, ou também as cartas a Éfeso, a, a Corinto. Essas cartas elas eram lidas pelas igrejas ao redor, eram recebidas como orientação de Deus mesmo, como escritura, né, já para aquela igreja, como orientação para as igrejas, né? E Paulo tá certo de que ele cumpriu a missão dele, né? E agora ele está fazendo o quê? Ele está transferindo tudo que ele aprendeu, tudo para Timóteo. É interessante que Timóteo foi um discípulo de Paulo, por muitas vezes, nessa carta ele vai citar isso e na outra também, que Timóteo como um filho para ele, né? Como um filho na fé. E de fato foi bem assim mesmo. Por volta de quando Timóteo tinha provavelmente 16 anos, quando Paulo passa na cidade de Derbe e em Listra, Timóteo estava lá e ele tinha um bom testemunho entre os irmãos ali da cidade dele. E Paulo falou: Ó, quero esse rapaz comigo, chama ele para ir para as viagens missionárias comigo. E ele foi com Paulo, já provavelmente ali na sua adolescência, 15, 16, no máximo 17 anos. Ah, interessante que Timóteo, como ele era mesmo muito crente, ele se submeteu a até
a ser feito, a ser circuncidado, né? Olha, uma situação muito, assim, ele já era adolescente, uma circuncisão já na adolescência, deve ter sido algo, assim, terrível. Mas ele precisava ser circuncidado porque onde Paulo ia passar era na cidade onde tinha alguns judeus. E se ele não fosse circuncidado, porque seu pai era grego e não permitiu a sua circuncisão, provavelmente, ah, então ia ser um empecilho para que a palavra de Deus fosse pregada aos judeus, né, que precisavam, Paulo já era um judeu, né, circuncidado no oitavo dia de vida, como ele cita em Filipenses, e era importante para os judeus, eles davam só ouvidos a outros judeus circuncidados. Se fosse um gentil, eles não, um grego, qualquer de outra nacionalidade, eles não dariam bola, né? E como era necessário isso, Timóteo se submeteu a isso. Para vocês perceberem como Timóteo era um discípulo ah, muito interessado no reino de Deus, né? Se submeteu a um procedimento desse para que não fosse empecilho para que a palavra de Deus fosse levada. E a gente já vê ali em Atos, ah, eu me esqueci a referência, mas se eu não me engano é Atos capítulo 4, não vou me lembrar de cabeça. Mas ele já com Paulo passando pelas cidades e junto com Paulo passando as instruções já numa obra missionária junto de Paulo, né? E nessa carta, o ensino geral que Paulo dá a Timóteo é, durante a carta, o Timóteo, que ele não deveria se envergonhar, que ele deveria guardar a palavra de Deus, transmitir a palavra de Deus, que ele iria sofrer perseguição, ah, que ele deveria perseverar e que ele deveria pregar o evangelho. Não se envergonhar do evangelho, guardar a palavra de Deus, transmitir essa palavra de Deus, saber que ele sofreria também por conta de ser fiel à palavra de Deus, que ele deveria perseverar, que ele deveria pregar o evangelho. Então, onde a gente está no capítulo 3 é quando Paulo está incentivando Timóteo a perseverar na fé, a perseverar. O contexto mais específico dessa carta, Paulo ele acaba de citar nos versículos anteriores um, das características das pessoas que Timóteo iria encontrar ali da frente, inclusive dos líderes da igreja. No começo do capítulo 3, vocês não precisam abrir, mas eu vou ler, ele diz assim, Paulo, né? Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, aos pais ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses, né? Ele fala. E mais à frente ele também vai falar. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e minha perseverança. E as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra, quanta perseguição suportei. Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente com Cristo serão perseguidos. Contudo, os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, Paulo tá lembrando a Timóteo que, ó, fique esperto, cara. Você vai ter que perseverar muito, porque daqui pra frente, essa descrição aqui que ele fala das pessoas é a descrição das pessoas da pós-modernidade da época em que eles viviam. Eles viviam na pós-modernidade daquela época, muito parecido com pessoas da nossa época. Mais amantes, principalmente essa frase aqui, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, né? Que mais é uma descrição perfeita das pessoas, de nós, hoje em dia, das pessoas de hoje em dia, né? Muita semelhança, tem muita semelhança com as pessoas daquela época. Então, Paulo lembra o seu comportamento, como eu li aqui para vocês, né? Você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, minha paciência, o meu amor, a minha perseverança e as perseguições e sofrimentos que enfrentei. E ele está fazendo um parênteses, então, para advertir sobre a perseguição que ele enfrenta, né? Ó, você viu tudo que eu fiz, você estava de perto, observou. De fato, Paulo e Timóteo andaram juntos por muito tempo. Timóteo viu as perseguições que Paulo sofreu de perto, de estar do lado mesmo. E, e aí ele abre esse parênteses, né, dizendo que todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus
sofrerão, serão perseguidos, né? Para resumir o tema dos perversos no versículo que antecede esse texto. Porque ele finaliza a sessão que a gente vai entrar, no versículo 13, nós vamos iniciar no 14, como nós lemos a partir do 14 até o 17. No versículo 13 ele diz assim: Contudo, os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganando a vocês e sendo enganados. Esse é o contexto que a gente está aqui, mais ou menos. Ele fala, ó, desses perversos, gravem isso, ele está falando desses perversos, dessas pessoas que perseguem, ou das pessoas que não querem buscar a Deus, ou até de líderes mesmo que se desviariam. Esse é o contexto que a gente está. E a frase que iniciou no versículo 14 é: Quanto a você, porém. Então, vai iniciar dessa maneira aqui a nossa sessão. E aí a gente já pode entrar para começar a entender um pouco melhor esse texto. Essa aqui é uma imagem só para representar aí Paulo e Timóteo. Lembrem-se bem, Timóteo, lembrem-se sempre disso. Timóteo era muito jovem, bem jovem mesmo. Na época dessa carta ele já era um pouco mais velho, mas ele iniciou seu ministério muito jovem, por volta de 16 anos. Tanto é que a primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo escreve e ele já estava na posição de liderança na igreja ali em Éfeso. Ah, e ele devia ter por volta ali dos seus 20 e poucos anos, 23, 24, talvez 26, um pouquinho mais, porque ele ainda trata, Paulo ainda fala para ele que ninguém despreze a sua juventude, ninguém despreze a sua mocidade. Então, era alguém como nós aqui, jovens, buscando fazer a missão de Deus, cumprir a nossa missão de pregar o evangelho a todas as pessoas. E a gente pode se identificar bem na postura, no lugar de Timóteo. Aí. Os conselhos que Paulo tem para Timóteo são a palavra de Deus para nós, e só disso já é muito importante. Mas saber que é para um jovem, que Paulo está falando, para alguém que ele discipulou desde da adolescência, esteve junto desde a adolescência, isso para mim me aproxima mais ainda do texto. E eu quero que vocês se aproximem também do texto. Lembre-se, essa palavra é para nós e de uma maneira assim muito interessante, porque é para um jovem, Timóteo, e nós aqui também, como a grande maioria de nós aqui, bem jovens ainda, buscando servir a missão de Deus. Você tem até 40 e tá jovem ainda, tá? Os que forem mais velhos. Então vamos lá para entender esse texto. Considerando os tempos terríveis e os homens perversos que Timóteo encontraria, como Timóteo deveria se comportar? Uma pergunta para a gente começar a pensar já. E a resposta está no texto, né? Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Então, lembrem-se, né, de onde a gente está. Paulo está no versículo 13, né? Ele está em contraponto aos homens perversos, né, que irão de mal a pior enganando e sendo enganados. Esse quanto a você, porém, contrapõe então essa ideia que veio logo no versículo 13. A ideia envolve não somente o contrário de ser como homens perversos, mas também o não ir de mal a pior. E principalmente o não enganar e o não ser enganado. Então, Paulo está falando ah, ali de pessoas que se desviaram do conhecimento da verdade, que só buscavam seus próprios interesses. Ele cita que essas pessoas, esses impostores e perversos, iriam de mal a pior. É interessante essa palavra no grego, essa expressão de mal a pior, ela é acima do muito ruim, muito além, assim, do mal. O caminho deles era um caminho ruim, né? E eles enganariam e seriam enganados. Então, Paulo não quer que Timóteo chegue a esse ponto, né? A esse ponto. No começo da primeira carta a Timóteo, por exemplo, ele cita o exemplo pessoal do estudo bíblico vai lembrar que a gente estudou esse texto, até aquele texto bem polêmico, quando Paulo diz que entregou duas pessoas, dois rapazes a Satanás, né? É mais ou menos ele cita aqui um exemplo do Velho Testamento de Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés, no versículo 8 do capítulo 3, e esses também se resistiram à verdade. Então ele está citando esse exemplo aqui dos perversos, as pessoas que estão se opondo à verdade. Mas Timóteo não deveria ser como essas pessoas. Ele ser dessa maneira, né? E para isso, Paulo instrui, permaneça nas coisas. Esse permaneça, ele usa o verbo habitar, indicando, então, um lugar onde Timóteo deveria ficar, que está descrito. Esse permaneça é muito forte isso. Fica, habita nessas coisas aqui que eu vou citar para você agora.
permaneça. Paulo queria que ele ficasse, no sentido de habitar mesmo, de ficar ali. Ele usa essa palavra habitar, que Timóteo entendesse, olha, aqui você tem que permanecer, ficar nessas coisas aqui. Se apega a isso. Primeira coisa que Timóteo deveria se apegar, primeiro, no que você aprendeu. Permaneça nas coisas que aprendeu. Então, ele usa o verbo mantanó, do grego, ah, que é relativo a discípulo. A palavra discípulo também tem a mesma raiz dessa palavra. E vocês, eu até escrevi ali no finalzinho, entre parênteses, está escrito a palavra matemática é originada por essa mantanó, que indica o esforço, que destaca o esforço do aprendizado. É interessante esse exemplo, você nunca mais vai esquecer. Matemática é difícil, né, gente? E você tem que se esforçar para aprender, né? E a raiz da palavra matemática, que é a palavra que é da palavra discípulo, ou da palavra aprender aqui, indica também isso, o esforço que alguém precisa, que é necessário, que alguém faz para aprender. O esforço que alguém faz para aprender. Então, até a palavra matemática, na essência dela, ela já indica algo difícil mesmo, né? E o discípulo, ou aqui aprendeu, que é o verbo relativo à palavra discípulo, significa isso também. Então, permaneça nas coisas que você se esforçou para aprender, em que você se esforçou para aprender, né? Como discípulo. Timóteo era um bom discípulo. E segunda coisa, e das quais tem convicção. Ele usa o verbo grego pistó, que é a raiz para o substantivo fé. Quando você vê fé, ele vem no formato pistis do grego. Aqui tem a variação dele no verbo. E também origina o adjetivo fiel. Isso indica o processo por qual alguém se torna convicto. Então, fique nas coisas que você aprendeu, que você se esforçou para aprender, e nas coisas que você adquiriu convicção porque ouviu a palavra de Deus. A palavra fé, ou no caso aqui, convicção, ela tem esse significado de você ser convencido por argumentos, né? Quando a gente ouve a palavra de Deus falando, a fé vem por ouvir, por perceber, por entender a palavra de Deus, por ouvir e por ouvir a palavra de Deus. Então, se a gente ouve a palavra de Deus, a gente é convencido pela palavra de Deus daquilo. E a palavra fé significa isso, essa palavra aqui, convicção. Então, permaneça nas coisas que você se esforçou para aprender e nas coisas que você das coisas que você tem convicção, que você aprendeu, que você passou por um processo e se tornou convicto, porque você ouviu a palavra de Deus. E aí depois ele justifica a razão dele ser dessa maneira, de ser dessa maneira. Ele diz, pois você sabe de quem aprendeu. Então ele deveria permanecer nas coisas que aprendeu e que crê, que nele crê, que ele está convicto de que elas são verdade, porque ele sabe de quem aprendeu. Ele faz uma referência clara quando ele fala, né? Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência. Isso é muito interessante, né? Paulo fala, você sabe que eu dou o exemplo, né? É mais ou menos isso. Você sabe de quem você aprendeu. Você sabe que essas coisas que você aprendeu, que você adquiriu convicção pela fé, você aprendeu de alguém que é confiável, que está buscando servir ao Senhor, que foi perseguido, inclusive, por ser fiel a essa palavra. Então, a primeira parte do texto, né, mesmo com os tempos terríveis, interessante no capítulo 4, né, ele vai falar, aquele grande texto conhecido no versículo 4, ele fala assim, né, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Né? Juntarão mestres para si, aquele versículo, texto bem conhecido. E a instrução se repete aqui, né? Esses homens perversos que não vão querer ouvir a palavra de Deus, que vão se desviar dela, que vão ser avarentos, que vão ser desobedientes aos pais, que vão ser mais amantes dos próprios desejos do que amigos de Deus. Você não pode, você tem que ser contrário a eles. Quanto a você, porém. E a instrução para que ele não caia, não vá de mal a pior como esses, e não engane, não seja enganado, permaneça nas coisas, habite nas coisas que você se esforçou para aprender como discípulo, e nas coisas que você tem convicção, porque você foi convencido pela palavra de Deus. E porque você sabe de quem você aprendeu. Essa é a justificativa de permanecer no que ele aprendeu e no que ele tem convicção. Porque você sabe de quem você aprendeu. Paulo era alguém confiável, né? Isso é muito interessante. Até aqui, alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram
comentar, que você achou interessante, fique à vontade. Então a gente já pode avançar. Certo? Se você tiver dúvida, não tenha medo de abrir seu microfone e perguntar, beleza? E então, segunda pergunta exploratória, continuando no nosso texto, qual o conteúdo das coisas que Timóteo aprendeu e cria, nas quais ele deveria permanecer? Aí o versículo 15, a parte dele é, porque desde criança você conhece as sagradas letras. Desde criança você conhece as sagradas letras. Então, para a palavra criança, ele usa o substantivo brefus ou brefus, que significa recém-nascido, e enfatiza então a educação religiosa no judaísmo, por parte de sua mãe e da sua avó, que já foi descrita em 2 Timóteo 1,5. 2 Timóteo 1,5, que diz assim: Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Eu estou convencido de que também habita em você. Então, a avó e a mãe de Timóteo ensinaram ele no judaísmo, ah, na Torá, ensinaram ele já desde de recém-nascido, desde pequeno, ah, já, já ouvia, já entendia, a sua avó e sua mãe já ensinavam para ele, aliás, a palavra de Deus, né? Então, desde muito pequeno. E aí Paulo mostra, Paula, meu Deus, Paulo mostra qual a fonte de aprendizado e fé em escrituras sagradas, né? Então, a fonte de aprendizado e de fé que ele citou, permaneça nas coisas que você crê, permaneça nas coisas que você aprendeu e nas coisas que você tem convicção. E que coisas são essas? Ele está especificando agora. São as sagradas letras. O texto diz que elas foram percebidas, essa palavra conhece, percebidas pelo Timóteo, que indica não somente algo que foi visto, mas também experimentado por Timóteo. Mostra que ele não somente estudou ou leu as Sagradas Letras, mas que ele experimentou elas, que ele viveu elas, as Sagradas Letras, na prática, né? Ah, e aí, Paulo então qualifica com 3 adjetivos a escritura. Primeiro, como sagradas. Esse adjetivo, hieros, é relativo ao templo, como casa diferente das outras. Elas são santas porque estão relacionadas com o lugar de adoração. Essa ideia de sagrado é a ideia de separado, de diferente. As letras são sagradas, são santas, né? Santas porque estão relacionadas com o lugar de adoração, com o templo, onde os judeus então iam adorar o Senhor, iriam prestar a sua adoração ao Senhor. Por isso. Então essa palavra sagrada se refere ao templo, é relativa ao templo, que é um lugar que é separado para adoração. Então por isso que sagrado, separado, diferente. Ah, e aí ele também diz que são capazes de torná-lo sábio para a salvação. Primeiro, ela diz que a escritura é capaz, ela é hábil. Você conhece provavelmente a palavra dunamis, né? Lá em Atos 1:8, recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Se você já assistiu algumas pregações aí sobre esse texto, provavelmente a pessoa explicou que é o grego dunamis. Essa palavra dunamis significa habilidade. E aqui ele está usando essa palavra no seu verbo. Então, a escritura é hábil, ela é capaz, ela é capaz. E que tornam sábio, ou ensabidam. Coloquei esse ensabidam aí, porque é necessária essa expressão no português para falar. Tornar sábio. Mas no grego, é interessante que a palavra usada Opa, desculpa, irmão, você precisa colocar o celular para carregar aqui, porque senão ele vai acabar a bateria. A palavra sábio, a palavra que tornar sábio, a expressão usada tornar sábio no original, ela é uma palavra só, essa daí que está na frente, e ela significa. A gente não tem uma palavra assim no português, né? Ensabidar, né? Mas é isso que essa palavra significa, que não é tornar sábio, mas ela é ensabida você, porque ela tem essa capacidade de tornar você sábio, de ensabidar você, né? E de torná-lo sábio para a salvação. Então, essa escritura ela é sagrada, ela é hábil, ela é capaz
e de tornar sábio, de ensabidar a gente, para que a gente chegue à salvação. Salvação, ah, melhor traduzido talvez como libertação. Então, ele define, Paulo está definindo, ó. Você sabe que você tem que permanecer naquilo que você aprendeu. O que é que você aprendeu? Nas Sagradas Escrituras que você aprendeu desde criança. E ó, essas escrituras, lembre-se que essas sagradas letras, elas são capazes de torná-lo sábio. Elas são sagradas antes, né? Separadas, são santas. Elas são capazes, são hábeis para tornar você sábio, para te dar sabedoria para que atinja a salvação, a libertação. Olha que interessante, né? E finaliza dizendo, mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, esse processo de libertação que acontece pela percepção, né? Como o texto diz que ele experimentou as Escrituras, ele percebeu as Sagradas Letras, e então isso é concretizado pela fé em Cristo Jesus. Tudo isso mediante a fé em Cristo Jesus. Esse processo é sacramentado, ele é completo através da fé em Cristo Jesus. Recapitulando, Paulo aqui nesse momento, né, voltando à pergunta, qual o conteúdo das coisas que Timóteo aprendeu e cria e nas quais eles deveriam permanecer? O conteúdo no que ele cria e no que ele aprendeu e no que ele cria e deveria permanecer são as Sagradas Escrituras. E Paulo qualifica as Escrituras como sagradas como capazes de tornar, de ensabidar. Grave isso aí, essa palavra é interessante. Não existe, mas a gente vai usar ela aqui. Ensabidar a gente para que a gente alcance a salvação. E tudo isso acontece mediante a fé, a convicção em Cristo Jesus. Certo? Alguma dúvida nesse ponto, nessa pergunta? Alguma coisa que você achou interessante e quer comentar? Fique à vontade, tá? Eu vou ver a interação de vocês, se vocês quiserem. Ok, então vamos prosseguir. Já falou de boa, eu não tô olhando os comentários, mas deixa eu ver o que tem até agora. Yes, ok. Oi, gente, de boa. Maravilha. Bom, então depois que Paulo diz, depois de dizer que as escrituras são santas, hábeis e dão sabedoria, como Paulo ainda as distingue? É uma parte muito interessante. Ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. Toda a escritura, toda. A gente também não tem uma palavra no português que define também o que é esse toda. Quando a gente fala toda, é muito tudo ou toda. A gente leva em consideração o geralzão, né? Todo mundo. Não, não, não leva em consideração cada parte, né? É um todo, você leva em consideração o geralzão. Mas essa palavra grega aqui, toda, ela tem não só esse sentido de tudo ou de toda, mas leva em consideração cada parte. Então, seria melhor traduzido assim: cada uma das partes da escritura, cada uma das partes da escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. Então, cada uma das partes significa que o texto bíblico que nós estamos estudando aqui, essa parte dele, ela é inspirada. Essa pequena parte que nós estamos estudando. Isso, o todo é inspirado por Deus, mas cada uma das partes, cada um dos pedaços, cada um das perícopes, das separações, elas são inspiradas por Deus. Cada uma delas. Cada uma. Não tem uma parte da Escritura que não é inspirada por Deus. E se inspirada por Deus é uma palavra só do grego, que é a theopneustos, que significa Deus soprada, seria mais ou menos assim. Em inglês tem a expressão God breathed, e é uma palavra só, que significa isso, por Deus soprada. Então, Paulo não tem intenção de explicar o que é isso, né? Mas ele diz que ela é inspirada, ela é soprada por Deus. A gente pode ter a certeza que todas as escrituras, Velho Testamento, Novo Testamento, tudo, tudo, de Gênesis a Apocalipse. Foi Deus quem inspirou de alguma maneira, foi Deus quem soprou de alguma maneira
Homens escreveram? Sim, mas quem os inspirou, quem soprou, quem conduziu isso foi Deus. Foi Deus. A gente pode estar convicto disso, irmão. A gente pode ficar confia nas Escrituras. Ela mesma diz que ela é inspirada por Deus. E por isso nós podemos confiar extremamente nela e ser fiéis extremamente na Escritura. Muitas pessoas sempre vão usar aquele argumento, né? Ah, você crê na palavra de Deus mesmo? Mas quem escreveu foram homens. Como é que é a palavra de Deus aqui? Pronto, tá aqui a resposta. Cada parte da Escritura foi soprada por Deus, foi inspirada. Ou talvez o pastor José Bernardo tentando explicar isso, talvez a expressão espiritualizada, alguma coisa assim, mas também não sei se é a melhor expressão. Mas quer indicar que foi Deus quem fez isso. Foi Deus. Homens escreveram? Sim. Mas quem fez isso através desses homens foi Deus. Tenho a certeza disso. Então, toda a escritura, cada uma das partes, cada uma das partes do todo da escritura, da palavra de Deus, é inspirada por Deus e útil. Útil significa vantajoso ou proveitoso. Então, tá dizendo que a escritura ela é proveitosa, ela é vantajosa, ela traz lucro para nós, ela traz benefícios. E isso para em direção ao ensino. Esse para significa isso, em direção ao ensino, é proveitosa em direção ao ensino. Ensino, ah, ah, a gente usa uma palavra parecida com o que é usada no grego, por exemplo, quando a gente fala sobre didática. Didática vem da palavra original do grego, que é essa sobre ensino. Ensino no grego é causar aprendizado. Causar aprendizado. Então, a escritura, inspirada por Deus, ela é proveitosa para nos causar aprendizado, para nos ensinar alguma coisa. Toda escritura tem algo para nos ensinar. Toda escritura. Ela é proveitosa em direção ao ensino. Ela nos ensina. E além do ensino, ela também. Esse ensino, aliás, esse ensino, como ele funciona? Como ele funciona? Ele funciona, primeiro, da repreensão. Esse ensino denuncia o que está errado e nos convence que aquilo está errado. A palavra de Deus, se você se converteu, foi assim. Você olhou a palavra de Deus e viu, uau, a minha vida está errada, né? Eu estou em maus caminhos. E ela denuncia para nós o que está errado. Denuncia para nós. Então ela ensina de que maneira? Denunciando o que está errado e nos convencendo de que nós estamos errados. Isso significa repreensão. Denunciar o que está errado. No original significa isso. Segundo ponto, para correção. Ela apresenta e leva, orienta a gente para o que é correto. Além de mostrar o que é errado, ela dá o caminho do que é correto. Dá o caminho do que é correto. Então, a escritura é inspirada por Deus e é vantajosa para o ensino, para nos causar aprendizado. Esse aprendizado vem de que maneira? Primeiro, ele denuncia o que está errado, apresenta o que é certo e nos leva a fazer o que é correto, segundo a vontade de Deus. E terceiro, instrução na justiça. Instrução também é a palavra que origina, por exemplo, a palavra pedagogia, que significa treinar ou instruir, e a ideia de instruir na justiça, instrução na justiça, é de treinar para perseverar na justiça. Então, o pessoal do estudo, naquele mesmo texto lá de 1 Timóteo, quando Paulo fala, deixa eu ler aqui para que eu não cite errado o texto. Hum, Aqui, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Lembram que essa palavra aprendam é para que eles treinem, lembrem disso, para que sejam treinados, para que eles sejam instruídos a não blasfemar mais, é essa mesma palavra aqui. Então, a instrução na justiça, treino. Na palavra de Deus é para treinar a gente, é para perseverar no que é correto, no que é a vontade de Deus. Justiça significa isso, a vontade de Deus. Então, Paulo já diz antes, né? A Escritura é santa, ela é hábil, ela tem a capacidade, a habilidade nos dar sabedoria. E ela ainda, quando ele continua escrevendo isso, toda a Escritura, Kevin bem diz, cada uma das partes, toda a Escritura. Não abra mão de nenhuma parte da palavra de Deus.
Tudo é útil. Ah, mas Lucas, tem um texto que eu não concordo. Não faça isso, irmão. Não faça isso. Lembre-se que a palavra de Deus é inspirada por Deus. Inspirada, toda, cada uma das partes. Não tem nada que não é inspirado, que não é útil para ensino, para nos causar aprendizado, para nos ensinar alguma coisa, que vai, que, e também vai nos corrigir, mostrar para a gente o que está errado na nossa vida. Vai apresentar o que é certo para que a gente pratique o que é certo e vai treinar a gente para perseverar na justiça, para continuar fazendo a vontade de Deus. Certo, irmãos? Posso ouvir um amém aí? Tá dando para pegar, rapaziada? Dá um Amém, amém. Amém. maravilha, maravilha. Bom, então vamos prosseguindo. Fazendo um breve, recapitulando aqui brevemente, Paulo quer então que Timóteo seja diferente daqueles que são perversos, que estão no caminho ruim. Estão no caminho de mal a pior e enganam e são enganados. Ele deveria permanecer nas coisas que ele aprendeu e de que ele tem convicção. E que coisas são essas? São as sagradas letras. A escritura, essa escritura é sagrada, ela é hábil, ela é capaz, ela é insabida, ela é capaz de insabidar a gente para que a gente chegue à libertação, à salvação, através de Cristo Jesus. Ele ainda distingue a escritura dizendo que ela é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. Certo? Prosseguindo. Como o apóstolo descreve o propósito do ensino para qual cada escritura aponta? Para que, então, que a escritura é útil, como Paulo descreveu antes, né? Ele escreve, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O Paulo indica qual é o propósito do ensino. Ele usa a expressão homem de Deus para designar qualquer pessoa que seja serviço de Deus. Então, esse homem de Deus aqui significa qualquer um que está a serviço de Deus. Qualquer um. Então, para que o homem de Deus, para que qualquer pessoa que tiver a serviço de Deus, que quer obedecer ao Senhor, seja apto. Primeiro ponto, apto. E ele é usado somente aqui, essa palavra. Ela significa literalmente agora, né? Então traz a ideia de estar pronto. A leitura seria para que o homem de Deus seja agora, seja pronto, essa ideia de obra. De estar completo, de estar pronto, de estar arado na mão. E estar completo, estar preparado. Estar preparado. E depois plenamente preparado. Que é a tradução de um verbo só, de uma palavra só, que dá a ideia de completamente equipado. Então, a palavra de Deus, que é útil, que nos corrige, que nos ensina, ela tem o objetivo de tornar nós que estamos a serviço de Deus, que somos homens e mulheres de Deus, ela nos torna aptos, prontos para agora, imediatamente, e nos equipa completamente, como soldados, está completamente equipado, todas as ferramentas necessárias estão ali, está completamente equipado. E para quê está completamente equipado? Para toda boa obra. Não tem aqui a enfatização de qual é essa boa obra, mas a qualidade dela. Então, o foco daqui é uma obra que é boa. Não confunda com boas obras, com caridade. Não, ele está dizendo, é a qualidade de uma obra. A obra que Deus tem para nós é uma obra boa. A obra que Deus tem para nós realizarmos é uma obra benigna, né? E o homem que está de Deus, a mulher de Deus que está buscando fazer a vontade de Deus, vai fazer uma coisa que é boa, que Deus é bom em sua essência. Então, esse texto muito profundo, em um contexto em que Paulo está passando ali as rédeas, né? Está passando o bastão para Timóteo continuar. Ele quer que Timóteo persevere na Escritura, persevere naquilo que ele aprendeu, persevere na palavra de Deus. E essa palavra de Deus ela tem muitas qualidades, ela serve para muitas coisas, como o texto falou ali. Para nos ensinar, para nos corrigir, para nos exortar, para nos ensinar a permanecer na justiça. E ela nos torna prontos. Sem a Escritura, sem a palavra de Deus, a gente não consegue estar completo, estar pronto para fazer as obras boas que Deus tem para nós fazermos. E sem ela a gente não está plenamente equipado, a gente não está completamente preparado. A gente precisa da palavra de Deus. Então ouça a palavra de Deus, irmãos, ouça. Paulo trata com Timóteo do que ele deve ser, ter, fazer e estar, ao invés de ser como os perversos e ir de mal a pior.
enganar e ser enganado. Esse é o ensino desse texto. Esse é o ensino. A instrução para que Paulo não queria que Timóteo se desviasse, né? Imagine como era ruim para Paulo ver homens de Deus, que talvez ele pregou o evangelho inicialmente, que ele viu ali pregando a palavra de Deus, e agora esses homens falando heresias. O texto, a primeira carta de Timóteo, por exemplo, ah, ela começa com uma instrução dizendo bem assim, ó, partindo eu para a Macedônia, roguei-lhes que permanecessem em Éfeso para adornar certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Paulo viu muitas pessoas se desviarem do caminho da verdade. Aqui em 2 Timóteo ele está citando daqueles perversos que estavam indo de mal a pior, que como Janes e Jambres lá no Antigo Testamento se opuseram à verdade. Ele não queria que Timóteo atingisse esse caminho. Não queria. Ele queria que Timóteo fosse fiel ao que ele aprendeu. Então o foco desse ensino é esse, ó. Eu não quero que você vá por esse caminho. Esse caminho é mau. Essas pessoas estão indo de mal a pior. E você deve ir para o caminho contrário do que essas pessoas estão fazendo. Segundo ponto, o texto procura evitar que Timóteo saia ou se desvie do que aprendeu e daquilo que crê. Irmãos, Timóteo deveria permanecer fiel ao que ele aprendeu. A Escritura, a palavra de Deus. Permanecer fiel no que ele aprendeu. Habitar, lembrem bem daquela palavra. Timóteo deveria habitar nas coisas que aprendeu, nas coisas que ele tinha convicção, nas coisas que ele cria. Então, a gente precisa ser assim também, habitar na palavra de Deus. Terceiro ponto, depois esse aprendizado e fé são resumidos nas Escrituras, que é especificado em suas características e funcionalidades. O que ele aprendeu não é qualquer conhecimento, não é o que ele aprendeu, o que você aprendeu na escola, não, o que você aprendeu com tal filósofo da época, não, é o que você aprendeu nas Sagradas Escrituras, que você aprendeu lá com a sua mãe, com a sua avó, sabe? Você foi ensinado na palavra de Deus, é nisso que você tem que permanecer, e dá todas as características disso, ela é inspirada por Deus, ela vai te tornar apto para você fazer a vontade de Deus. Ela é útil para ensino, para correção. Você pode confiar que ela é inspirada por Deus. Deus que inspirou. E você sabe que ela é útil para ensinar. Ela causa aprendizado, essa palavra também. Ela é hábil para levar as pessoas à salvação, para dar sabedoria para que as pessoas cheguem à salvação. E isso mediante a fé em Cristo Jesus. Então, descreve, né, as Escrituras e suas funcionalidades de uma maneira incrível. E 4. O texto nos treina a permanecer nas Escrituras para submeter-se à sua funcionalidade de ensino que acontece pela exortação, correção e treinamento. A gente precisa se submeter do jeito que a palavra de Deus fala que ela é. Ela diz que ela ensina, que ela corrige, aliás, que ela mostra o que está errado, que ela mostra qual é o caminho certo, que ela treina para que a gente permaneça. E assim também deve ser a nossa pregação. Dessa maneira também deve ser a nossa pregação. A gente tem que exortar as pessoas, corrigi-las e treiná-las a permanecer na justiça. A grande comissão é: vão, portanto, vão. Toda a autoridade me foi dada debaixo dos céus e da terra, portanto, vão. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que lhes ordenei. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, dessa maneira, ensinando, corrigindo, ensinando a guardar, ensinando a perseverar, como o Paulo mesmo estava fazendo para Timóteo, ensinando Timóteo a perseverar. Irmãos, agora analise a sua vida, analise um pouquinho aí. Você tem permanecido naquilo que você aprendeu do Senhor? A gente tem permanecido? A gente tem ficado? Ou será que a gente está buscando outras coisas, outros conhecimentos? Vou buscar ali um conhecimento. Só o Evangelho não é mais suficiente para as pessoas serem salvas. Eu acho que eu tenho que, sei lá, buscar um conhecimento filosófico. Eu tenho que citar Aristóteles. Eu tenho que pregar com um Evangelho coaching. Enfim. Diminua sua confiança nas coisas que não são ensinamento da Bíblia. A gente tem que permanecer, gente.
no que a gente aprendeu do Senhor, no que a gente aprende do Senhor. A gente tem que permanecer na palavra de Deus. Na palavra de Deus, não é ela que salva as pessoas. É ela que salva as pessoas. A gente precisa, se a gente tem confiança em que outras coisas podem salvar as pessoas, a gente está errado. A gente está errado. Os direitos humanos não vão salvar as pessoas. Ah, ah, os ensinamentos dos filósofos dessa era não vão salvar as pessoas. Os programas sociais da nossa nação ou de outros países não vão dar salvação para as pessoas. As palavras de sabedoria, que a gente acha que são sabedoria de qualquer filósofo, de qualquer pessoa que a gente acha muito inteligente, elas não são capazes de salvar as pessoas. A gente tem que permanecer no Senhor. A palavra de Deus é a nossa referência. Aquilo que a gente aprendeu. Se você é crente desde pequeno, ou se você é crente há pouco tempo, no que você está aprendendo, permaneça. Fique naquilo. Fique nisso. É isso que você precisa permanecer, é nisso que você precisa ficar, na Escritura, na Palavra de Deus. É ela que você precisa, é ela que vai te ensinar. Então diminua sua confiança nas coisas que não são os ensinamentos da Bíblia. Segundo, você consegue perceber que somente a Palavra de Deus pode levar os homens à salvação? Sua pregação contém apenas a Palavra de Deus ou você acha que ela não é suficiente? Era para ser, aliás. Você acha que ela não é suficiente? Então, aumente a sua percepção da capacidade exclusiva da palavra de Deus de levar as pessoas a Cristo. Só a palavra de Deus é hábil, é capaz, tem a habilidade de nos dar sabedoria, de nos ensabidar, para que, através da fé em Cristo, nós cheguemos à salvação. Só. Só. Não existe outra coisa. Não existe outra coisa. Então, se a nossa pregação não tem a palavra de Deus, se a minha pregação é, é cheia de coisas, de historinhas que não são a palavra de Deus, cheia de achismos meus, cheia do que eu acho que a Bíblia está falando e não o que a Bíblia fala, essa minha pregação, a minha evangelização não vai salvar ninguém. Pelo contrário, vai levar essa pessoa mais para a perdição ainda. Pelo contrário, a gente precisa estar convicto de que somente a palavra de Deus salva as pessoas. Somente. A gente precisa aumentar a nossa percepção de que só a palavra de Deus pode levar as pessoas a Cristo. Só a palavra de Deus pode levar as pessoas à salvação. Somente, somente, somente. Perceba, o que você tem pregado, como você tem ensinado, se não é a palavra de Deus, as pessoas não vão ser salvas. Não vão chegar. Se você diz para alguém, assim, se você quer evangelizar dizendo só Jesus te ama, isso não vai funcionar, gente. Não vai funcionar. Por mais que Jesus ame de fato as pessoas, mas por que Jesus ama as pessoas? Onde está escrito que Jesus me ama na Bíblia? Que texto diz? Qual parte da palavra de Deus diz? E por que é necessário ele me amar? Por que é necessário ele me amar? A gente precisa ser fiel à Escritura na hora de pregar a palavra de Deus. Ser muito, muito, muito fiel. Muito, muito, muito. A palavra de Deus deve guiar a nossa pregação, a nossa evangelização. Terceiro, você tem conseguido transmitir a palavra de Deus de um modo que ela seja vantajosa para o ensino, como o texto diz? A palavra de Deus tem que ensinar as pessoas, irmãos. Tem que ensinar elas alguma coisa. A gente tem que pregar a palavra de Deus, transmitir, sabendo que ela causa aprendizado, que ela deve atingir esse objetivo de causar aprendizado, de corrigir as pessoas, de mostrar o caminho certo e de fazer com que elas permaneçam no caminho correto. Então, reparta a palavra de Deus para que as pessoas aprendam, sejam corrigidas. Aprendam o certo e permaneçam na fé. Continuem na fé. É assim, nossa pregação deve buscar esse objetivo. Deve buscar esse objetivo. Porque é para isso, a palavra de Deus funciona dessa maneira. Esse texto nos mostra que ela quer corrigir, que ela é para corrigir nosso coração, para corrigir o coração das pessoas, é para ensinar as pessoas. Por último, você está preparado e equipado na palavra de Deus para as obras que o Senhor tem para você praticar? Se somos de fato homens e mulheres de Deus, devemos realizar as obras que a palavra de Deus nos ordena. Irmãos, a gente precisa se equipar com a palavra de Deus. É ela que nos torna aptos e prontos. Você pode fazer cursos de comunicação, isso é bom, tá? Não estou dizendo que isso é ruim, para que você comunique melhor a palavra de Deus. Você pode fazer curso de comunicação, você pode buscar conhecimento de um monte de área. Mas se você não buscar, primeiramente, prioritariamente, se preparar na palavra de Deus, você não vai estar apto.
Você não vai estar preparado para pregar a palavra de Deus. É ela que te torna apto. São as santas escrituras que nos tornam aptos, que nos tornam preparados, plenamente equipados para que a gente consiga cumprir as obras que Deus tem para nós. Você quer evangelizar? Você quer sair nas ruas pregando o evangelho? Você quer ir para as nações pregar o evangelho? Você quer pregar o evangelho no seu bairro? Você quer pregar o evangelho na sua igreja? De repente tem um monte de gente que lá pensa que ainda não se converteu. Você quer pregar o evangelho seja onde for. Se prepara, cara. Se prepara na palavra de Deus, estuda, gasta tempo com a escritura. Gasta tempo lendo a palavra de Deus, se debruçando, entendendo. Escritura, a palavra de Deus se estuda, não se lê. Você não pode só ler um texto e tirar uma conclusão ali, não. Você tem que gastar tempo, você tem que estudar. Você tem que entender aquele texto, mergulhar no texto. Tá certo de que você não está colocando nenhuma abobrinha sua ali, nenhuma coisa da tua mente, deixar o texto falar com você. Assim se você se preparar, tenho certeza que você vai estar pronto, porque a palavra de Deus diz que ela mesma nos torna aptos para toda boa obra que Deus tem para nós. Nós precisamos disso, irmãos. A nossa pregação tem que ser muito fiel à palavra de Deus. A gente tem que ser fiel às Escrituras. A gente tem que gastar tempo com a palavra de Deus. A gente tem que nos debruçar nela, sabe, irmãos? A gente precisa disso. A gente precisa muito disso. Nós nunca seremos bons evangelistas, nós nunca seremos bons pregadores do evangelho se a nossa mensagem não for de fato o evangelho, não for de fato o evangelho. Se a gente não entender que cada parte da escritura é útil. Se eu não conseguir olhar para o Velho Testamento, para o Novo Testamento e observar, uau, essa é a palavra de Deus. Eu posso ensinar ela às outras pessoas. Eu posso ensinar sobre o reino de Deus a outras pessoas e eu preciso levar a palavra de Deus para outras pessoas. E se prepare, irmãos. Se prepare. Porque, como Paulo fala para Timóteo, os tempos são ruins, as pessoas não... Ele vai estar mais... Logo na sequência. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. As pessoas não, aqui, como Paulo fala, as pessoas não querem dar ouvidos à palavra de Deus. Muitas, é verdade. Nem os cristãos querem dar ouvidos à palavra de Deus, muitas vezes. E assim, muita gente não quer mesmo ouvir. Procura mestres para si. Querem ouvir somente o que elas querem ouvir, aquilo que faz carinho nos ouvidos, não aquilo que faz coceira, não aquilo que corrige. Mas mesmo assim, a instrução de Paulo para Timóteo é prega a palavra, em tempo e em fora de tempo, com oportunidade ou sem oportunidade. Prega a palavra. Para isso, se prepare, esteja apto, pregue a palavra, esteja preparado. Se prepare, irmão, se prepara na escritura. Busca conhecimento da palavra de Deus, para que a sua pregação, o seu evangelismo seja bíblico, para que você não ensine nada errado para as pessoas. Você é responsável pelo que você ensina. Quero que você tenha muito isso no seu coração. Muito isso no seu coração. A gente precisa pregar a palavra de Deus, porque é ela que pode salvar as pessoas. Se a gente se a gente alterar essa palavra, colocar o que você acha, pode até ser bonito, isso de repente que você fala, mas se não for a escritura, se não for a palavra de Deus, se a sua mensagem não for o evangelho, isso é vão. Isso é vão. Você está causando um desserviço para o evangelho. Você precisa se preparar bem com a palavra de Deus. E bom, eu vou te dar algumas dicas práticas de como você pode se preparar para a palavra de Deus. E isso se passa pelas disciplinas espirituais. E eu quero mostrar para vocês como a gente na AME, a gente identifica as disciplinas espirituais e diverge elas das atividades espirituais e como elas são muito interessantes. As disciplinas espirituais, irmãos, divergem das atividades no quê? As atividades espirituais que você está vendo na sua direita são a maneira como você pode expressar as disciplinas espirituais. Isso a gente encontra nas escrituras. Não é uma doutrina, mas são coisas que estão na palavra de Deus, que
os apóstolos, Jesus, tinha como prática, e a gente precisa também ter como prática para nós. Primeiro ponto, vou mostrar para falar sobre as disciplinas espirituais e mostrar como elas são praticadas nas atividades espirituais. Primeiro ponto, a adoração. A gente precisa louvar o Senhor, reconhecer quem Ele é, adorar o Senhor. Deus diz na sua palavra quem Ele é, e a gente precisa entregar a adoração para o Senhor. Uma vida de adoração é muito importante. A gente precisa, na nossa oração, no nosso estudo, junto com os nossos irmãos, e perceba como eu já estou falando das atividades espirituais, praticar a adoração. E a adoração de falar quem Deus é, sabe? De você reconhecer a grandeza de Deus e adorá-lo por isso, e entregar a sua vida ao Senhor, entregar a sua vida aos pés do Senhor. Faça isso, tenha da adoração uma prática da sua vida, adore o Senhor em todo o tempo, elogie ao Senhor, viva dessa maneira, elogie o Senhor, louve o Senhor, diga quem Ele é durante o seu dia, repita várias vezes e adore. E lembre-se sempre disso, viva uma vida de adoração constante. Segundo ponto, confissão. A gente precisa praticar a confissão sempre. A confissão ao Senhor, a confissão aos nossos irmãos. A gente precisa reconhecer as nossas falhas. Senhor, eu não estou praticando a sua palavra, eu não estou fazendo isso. E também a confissão de quem o Senhor é, não só a confissão. Confessar a palavra de Deus. Senhor, a sua palavra diz isso. Eu confesso que a tua palavra diz isso aqui, que a escritura é útil e que eu tenho que me preparar. Mas eu também confesso que eu não estou me preparando dessa maneira, que eu estou falhando nisso. Confesse essas coisas ao Senhor. Confesse a palavra de Deus e confesse como você também está, de repente, contra a palavra de Deus. Gratidão. Existe a gratidão. A gente precisa viver contente com o que o Senhor nos deu. A gente precisa ter um coração grato. Viver feliz. Viver feliz. O Senhor já nos deu tudo que nós precisamos. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos o corpo de Cristo. Nós temos motivos para agradecer. Nossa vida precisa ser em gratidão constante, em gratidão para sempre, pelo que o Senhor fez, do que Ele continua fazendo. O Senhor já nos deu tantas bênçãos espirituais e a gente pode também agradecer pelo que o Senhor está fazendo hoje, por essa mentoria. Viva uma vida de gratidão. Quarto, submissão. Submissão. Você precisa viver debaixo da vontade de Deus, debaixo da palavra de Deus. A boa notícia é que o reino de Deus está próximo. Deus está disposto a governar os nossos corações. E nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Submeta a sua vida à vontade de Deus. Pratique a submissão. Submeta a sua vida. Olhe a palavra de Deus e fale: é isso. Eu preciso me submeter a isso. Eu preciso obedecer a palavra. Eu preciso submeter a minha vida ao reino de Deus. E dedicação. Dedique o seu tempo. Dedique as suas horas. Dedique os seus dias ao Senhor. Dedique tempo para passar tempo com o Senhor. Dedique tempo para a evangelização. Dedique tempo para a oração. Dedique tempo para o estudo da palavra de Deus. Dedique tempo com o Senhor. Dedique tempo para os seus irmãos da igreja. Separe tempo para o Senhor. Dedique a sua vida. Pratique a dedicação, sabe? Você precisa disso. Você precisa constantemente estar fazendo a obra do Senhor. Você precisa constantemente estar se dedicando, estar se entregando a sua vida para o Senhor, fazendo o Senhor. E como tudo isso funciona nas atividades espirituais? Primeiro, você precisa congregar. Congregando, você vai adorar junto com seus irmãos. Você vai poder ser grato a Deus junto com seus irmãos. Você vai poder se dedicar junto com seus irmãos. Você vai se submeter à vontade de Deus junto com seus irmãos. E, aliás, congregando, estando no corpo de Cristo, indo à igreja, estando, sabe, onde for, nos pequenos grupos, nas células, você está submetendo à vontade de Deus, porque Deus quer que nós vivamos em igreja, em corpo, né? Então, através da congregação, congregando com os irmãos, vivendo no corpo de Cristo, a gente adora junto. A gente confessa os pecados uns aos outros, a gente pode ser grato a Deus, a gente se submete ao reino de Deus juntos, a gente se dedica juntos. Orar. Na oração você pratica as 5 disciplinas espirituais. Começa orando, adorando a Deus, louvando, dizendo tudo que Ele é, dizendo tudo que Ele fez, tudo que Ele criou. Agradecendo pela palavra de Deus. Confessa a Deus os seus pecados. Confessa a palavra de Deus, confessa a santidade de Deus e os seus erros, enfim. Agradeça, seja grato ao Senhor, seja contente com tudo que Ele te deu, seja grato por tudo que você tem na mão, por tudo que
pelo que você está vivendo. Pode ser no pouco, pode ser no muito. Seja grato, agradeça a Deus. Submeta a sua vida à vontade de Deus. Submeta. Tudo isso na oração. A gente tem essa prática de oração. A gente passa por tudo isso sempre. Adorando a Deus. Confessando. Sendo grato. Nos submetendo. E nos dedicando. E também dedique-se a Deus. Fale, Senhor, eu percebi na sua palavra isso. Eu preciso me dedicar mais. Senhor, eu vou entregar mais tempo da minha vida para o Senhor. Eu vou estudar mais a sua palavra. E dedica ao Senhor. Dedique-se ao Senhor na oração. Estudo da palavra de Deus. Estudar. A Bíblia não se lê. A Bíblia se estuda, a gente estuda a palavra de Deus. Estudando, você vai poder conhecer quem Deus é para poder adorar Ele. Se você não estudar a palavra de Deus, você não vai conseguir adorar Deus, porque você precisa saber quem Deus é para que você o adore. Você vai poder entender o que está de errado na sua vida, porque a palavra de Deus nos corrige, lembre-se disso. Você vai poder ser grato pelas maravilhas da palavra de Deus. Você vai poder submeter ao que você aprende na palavra de Deus, a se colocar debaixo, a submeter ao reino de Deus. E você vai poder saber no que você precisa se dedicar, na evangelização. Você vai saber que você precisa se dedicar com seus irmãos, no corpo de Cristo. Vai saber. Você precisa também comunicar todas essas coisas. Comunique a gratidão para os seus irmãos. Comunique a submissão a Deus que é necessária. Comunique a dedicação, passe isso para as outras pessoas. Comunique a adoração, a confissão de quem Deus é. Comunique. Você precisa comunicar todas essas coisas e você precisa evangelizar. Você precisa, se você estudar e orar e se você congregar, eu tenho certeza que não vai ter como, você vai evangelizar. A palavra de Deus nos manda pregar a palavra de Deus. Evangelizar é tornar conforme o evangelho, né? Você precisa ajudar as pessoas a adorar a Deus. Você precisa ajudar as pessoas a confessar os seus pecados. Você precisa ajudar as pessoas a serem gratas ao que Deus fez. Você precisa ajudar as pessoas a se submeter ao reino de Deus. E você precisa ajudar as pessoas a se dedicarem para o reino de Deus. Então, irmãos, gastem tempo com a palavra de Deus. Gastem tempo com oração. Sabe? Isso é extremamente importante. Se a gente não tiver a palavra de Deus no nosso coração, pronto, se a gente não estiver pronto por ela, preparado com a palavra de Deus, não vai dar, a gente não vai conseguir. A gente precisa, a gente depende dos ensinamentos, da palavra de Deus para pregar o evangelho. A gente prega a palavra de Deus. Lembre-se sempre disso. Não pregue o que você acha, não pregue o que você pensa sobre a Bíblia. Não, pregue o que a Bíblia diz. Olha lá, qual é a boa notícia? A palavra de Deus me diz que a boa notícia é esta. O reino está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Pregue isso. Pregue isso. Posso pregar esse texto que o Lucas falou hoje? Prega. Qualquer texto, gente. Toda a palavra de Deus, ela é evangelística. Toda a palavra de Deus. Todo texto você pode evangelizar alguém. Qualquer texto você pode ensinar a palavra de Deus e ajudar as pessoas a se submeterem ao reino de Deus. Pregue a palavra, irmãos. Pregue a palavra. Esteja com ela aqui no seu coração. Estude, se dedique. Você precisa ser fiel a ela. E as atividades, as disciplinas espirituais vão te ajudar muito para que você se prepare. Os tempos são difíceis, irmãos. Os tempos são difíceis. A gente sabe. A gente sabe. Se você assistiu a primeira palestra aí do Carlão, ele falou pra gente ali um monte de coisas, de como as pessoas são, de como tá a situação do mundo. E como o Paulo falou aqui, cara, e é isso, as pessoas não, uma grande parte das pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Dentro do meio cristão, os que se dizem cristãos não pregam, muitas vezes não pregam a palavra de Deus, os púlpitos estão cheios de heresias. A pregação, muitas pessoas que pregam, estão pregando o evangelho, estão reproduzindo essas mentiras que ouvem também por aí. E por isso que a gente se perde. A palavra tem que ser o nosso guia. Você precisa ser fiel à palavra de Deus. Siga o exemplo que Paulo deu a Timóteo. Permaneça aquilo que você aprendeu nas Sagradas Escrituras. Não saia dela. Fique nelas. Elas são úteis, elas são inspiradas por Deus. Elas são inspiradas por Deus. É Deus falando com a gente.
É Deus falando com a gente aqui hoje através da sua palavra. E é isso que você precisa pregar, é isso que você precisa praticar, irmãos. Frisem isso no seu coração. Nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus. Estudem a palavra de Deus. Dediquem tempo. Pastor José Bernardo, que é o líder da nossa missão, eu fico até envergonhado quando ele chega para nós assim, quando ele vai dar mostrar um estudo, vai dar um estudo, fazer uma pregação para nós, apresentar no nosso discipulado toda sexta. São sempre 8, 12 horas para preparar um estudo bíblico. Sabe, irmãos? Isso me inspira. Isso me inspira. Isso me inspira. Eu não vou falar para vocês que eu gasto 8 horas, não, mas eu estou lá já gastando para as 4 horas, para 6 horas, para estudar a palavra de Deus, para preparar uma pregação. E seja assim, sabe? Dedique-se horas e horas, dedique-se. Até você estar com a palavra no seu coração, até você entender, para que você possa praticar ela, para que ela seja o seu guia de verdade. Gente, as igrejas nossas que estão aí hoje, cheias de heresias, porque a gente está longe da palavra de Deus. E a gente precisa se aproximar, a gente precisa urgentemente voltar às Escrituras, ser fiel a elas, pregar somente o que a Escritura diz. Assim nós vamos ser bem-sucedidos, assim nós vamos conseguir fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Agradeço, prazer estar aqui com vocês. Gravem isso no coração de vocês, pratiquem todas essas coisas. Eu vou enviar depois para vocês lá o PowerPoint no grupo. Se você quiser, sei que tem pessoas de várias igrejas aqui. Se você quiser ser ajudado no estudo da palavra de Deus, eu posso te ajudar. Tem ferramentas que podem ajudar você, que podem ajudar a sua igreja também. Assim, eu tô percebendo que a minha igreja precisa ser ajudada no estudo da palavra de Deus. A gente está meio longe. Me chama lá no WhatsApp, tá? Tô lá no grupo, pode me chamar, fique à vontade. A gente pode bater um papo, trocar uma ideia. E eu posso ajudar você. Que você se dedique mais e que você cada dia mais seja fiel à palavra de Deus. Amém, irmãos? Muito obrigado. Amém. Gente, alguém tem uma pergunta? Alguma pergunta sobre algo? Eu tenho uma pergunta, Lucas. Não sei se você já ouviu, tipo aquela frase falando que a palavra de Deus ela é interpretada diferente para cada pessoa. Então, tal versículo vai significar outras coisas para diferentes pessoas. Isso é algo errado, não é? Tipo, a palavra de Deus ela é uma só, ela não vai mudar independente da pessoa, né? Sim, sim. A palavra de Deus, ela pode ter aplicações diferentes, o Ju. Por exemplo, esse texto aqui, mesmo que nós estudamos, pode ter aplicações diferentes, né? Que não estão fora do texto. A minha ênfase foi para que vocês fossem fiéis à escritura, mas você pode, de repente, frisar a sua aplicação, por exemplo, uma parte muito importante, frisar mais, a escritura é inspirada por Deus, e falar mais sobre, gente, a palavra de Deus é fiel, enfim, né? Mas não tem essa não, a revelação é uma só. O texto ele quer dizer uma coisa. O texto tem um ensino que ele disse, né? Não existe assim. O texto não ganha significados diferentes do que ele já tem, né? Isso não existe, não. Por isso nós temos que entender, estudar e nos dedicarmos a ponto de nós entendermos, o que significou naquela época aquele texto. Porque aí eu vou conseguir trazer para os dias de hoje da maneira correta. Vou conseguir aplicar a minha vida da maneira correta, sem dar significados. Porque eu poderia chegar aqui para vocês e citar um versículo aqui e falar, é esse significado. Mas não, eu trouxe a vocês, esse é o contexto, esse era o contexto da época, o contexto geral, o contexto específico, para estar seguro de que é isso que você está falando e não é coisa da minha cabeça, não é coisa que eu acho que eu recebi uma revelação, alguma coisa assim. Amém. Alguém mais tem uma pergunta, gente? Não? Amém. Então, Lucas, você poderia orar para a gente terminar? Claro, vamos orar, Senhor. Senhor, eu te louvo, Pai, te agradeço, Senhor, porque Senhor, nessa noite, Pai, nos uniu aqui, nos ajuntou, que nós pudéssemos, em mais essa mentoria, Senhor,
aprendermos mais a tua palavra, Pai. Eu peço, ajuda-nos, Pai.